Então ela vai dizer, siga as seguintes regras, né? Observe as seguintes regras. Primeiro, compreender a lei fundamental como base de toda explanação conceitual. Ela diz isso são os panos, é o pano de fundo. Se você não tem isso como pano de fundo, você vai decorar conceitos na doutrina secreta e talvez não contextualizá-los adequadamente para entender a que ele se refere. Então tem que ter, isso é a coisa que ela mais vai repetir, é isso, a lei una fundamental como base, como fundamento de tudo que está na doutrina secreta. E como assim essa lei una fundamental? É aquilo que mostra que nada é independente, aquilo que é o substrato e da mesma forma está presente em tudo que é manifesto e é o imanifesto simultaneamente e que a tudo rege e tudo conduz. Então, a ideia de que tudo está de alguma forma conectada, isso tem que estar no pano de fundo da mente, porque as coisas não podem ser independentes, não são soltas, né? E todo e qualquer conceito tem que estar conectado com essa ideia da lei una fundamental. Esta é a lei una fundamental na ciência oculta. A unidade radical da essência última de cada parte constitutiva dos elementos compostos da natureza, desde a estrela ao átomo mineral, desde o mais elevado de Anshohan ao mais humilde dos infusórios, na completa acepção da palavra, quer se aplique ao mundo espiritual, mental ou físico. Essa passagem, que ilustra o que seria essa lei una fundamental, está no volume 1, em português, as referências todas eu botei em português para facilitar, na página 169. Tá? Na verdade está lá no final do livro. Diga. O que significa Jian Hans. Jian Hans é o que na tradição ocidental a gente chamaria de anjos, ou de arcanjos melhor, ou de construtores, devas construtores. Seria aquele conjunto de forças que permite que essa lei coloque aquilo que existe como substrato em funcionamento para que a manifestação se torne possível. É muito mais que isso, mas uma tentativa da gente entender que são aquele conjunto de forças inteligentes que geram a possibilidade de funcionamento, de manifestação do mundo. Existe, segunda coisa que tem que estar de pano de fundo, existe uma realidade última que é única, indivisível, não multifacetada, não dual, não Deus, que tudo contém, mas não é a simples soma de tudo. Simplesmente é, foi e sempre será. É aquilo que é. Vocês já me ouviram falar isso? Mas cada vez que eu leio isso, eu lembro da minha filha tentando defender a dissertação de mestrado dela, que era sobre o Uno em Plotino. Ela disse, bom, o Uno é indizível, incognoscível, inexplicável, blá, blá, blá. Acabou a minha apresentação. Vai explicar o Uno? Já disse tudo. É uma arrogância absurda tentar explicar o Uno, né? Então é mais ou menos isso. Então acabou a minha explicação aqui também, tá? É o inominável, indefinível, incognoscível, indescritível, aquilo que é, o todo, verdadeira natureza, realidade última, absoluto, uno, dharmata, brahman, tal, alá, ain. Cada tradição vai dar um nome na tentativa de tentar explicar o inexplicável. Então, quando eu falo e insisto de que a gente tem que ter uma base conceitual, eu estou dizendo que se a gente não fizer o exercício de tentar usar os recursos que a gente tem, que são conceituais, para tentar ultrapassar o conceitual, a gente sequer vai chegar ao conceitual. Para ultrapassar o conceitual, eu concordo, todas as tradições dizem, e para mim faz sentido, que a verdadeira verdade, a realidade última, ela não é explicável por meio de palavras e conceitos. Mas se a gente não fizer o exercício de tentar explicá-la por meio de palavras e conceitos, a gente não vai dar esse salto de transcender o conceitual. A gente vai ficar aquém disso. A gente sequer vai ser capaz de tentar se aproximar do que seria isso, que obviamente é vivencial, é gnóstico, é dinâmico, não é epistêmico, não é conceitual, é além do conceitual. Mas você tem que chegar próximo a ele para poder dar o salto conceitualmente.
Dessa lei una fundamental derivam 4 ideias básicas que ela diz que a gente tem que ter como pano de fundo na mente. A unidade fundamental de toda a existência. Na verdade, essas 4 ideias básicas são uma decorrência dessa ideia una fundamental. Então, a existência única é uma coisa e não uma coleção de coisas juntas. É o ser indivisível, no sentido de seidade, né? É o estado de ser. É manifestação primária do absoluto. Nada existe separado ou fora dessa unidade, dele, do absoluto, daquilo que é. Segunda ideia básica, não existe matéria morta. Se esse absoluto permeia e é tudo aquilo que é, existe e inexiste, e se ele é a base da própria vida, então não existe matéria morta. Cada átomo é fundamentalmente o ser absoluto, em todos os planos. Isso acontece em todos os planos. A verdadeira ideia de holos é isso, né? Quando se fala que no holograma você tem uma parte representa o todo. Uma parte que representa o todo. O todo está presente em cada uma daquelas partes. É a tentativa, é essa mesma ideia. Em cada pequena parte está a vida sempre presente. Holístico. O homem é o microcosmos. E é muito interessante quando a gente começa a entender melhor essa ideia, porque aí a gente começa a entender por que as tradições dizem, não é por arrogância da humanidade, no meu entendimento, espero não seja, que só na condição humana a gente é capaz de dar esse salto e alcançar essa condição de transformação. Porque o homem como humanidade, é o único ser na manifestação, nem anjos e nem animais têm essa capacidade de ter em si todos os princípios e, portanto, conhecendo a si mesmo, ele é capaz de conhecer o todo e as suas leis. Isso é o real conhecimento de si próprio, né? Tem muita gente que traduz o conhecimento de si próprio como um exercício de ficar só olhando para si e se conhecendo, mas no sentido externo do si mesmo, né? E o que eles querem dizer com isso é você conhecer os princípios que se expressam por meio das formas como você se manifesta. Então, todas as hierarquias e princípios existem no homem, grande, pequeno, o alto e o baixo, aquelas ideias todas. A separatividade só é assim vista por uma mente limitada. Então, nós nos vemos como separados, nós vemos a nós mesmos como humanidade separado do universo, porque a nossa mente é limitada. Desculpem, não posso falar por vocês, mas eu me sinto ainda assim. Gostei do ainda, né? Fica bom ainda. E a quarta ideia básica, o externo é reflexo do interno. Sim, esse é o axioma hermético, né? Axioma hermético. Como o acima é abaixo. Só existe uma vida e uma lei. E o que atua é o todo. E aí a Blavatsky completa: qualquer coisa que se estude na doutrina secreta deve se relacionar e ter como pano de fundo essas 4 ideias, nunca perdê-las de vista. Sugestão de ordem prática na hora de estudar a doutrina secreta, qualquer volume que seja, ou qualquer coisa dessa natureza. Na hora de começar a reunião, relembra a lei una fundamental e as 4 ideias básicas. Lembrou elas, botou no fundamento? Vamos estudar. Vamos estudar as peças que montam um carro. Bota isso no fundo. Não, aí eu estou exagerando, tá? Mas assim... É o Uno Mille, né? É o Uno Mille. Que essas ideias estejam sempre na base. Uma coisa que às vezes me preocupa, eu vejo em alguns grupos de estudo de doutrina secreta, é que às vezes as pessoas já estudaram isso, já viram essa sugestão de roteiro, mas à medida que aquilo se torna rotineiro, elas vão estudando a doutrina secreta, já sabem repetir cada coisa que diz, onde é que está, o que que fala, do que fala, por quê. Só que essa base, que deveria ser o que está fundamentando, segundo a Blavatsky, isso aqui é o importante, o resto é floreio, o resto é detalhe, isso aqui é importante. Agora, esses detalhes te ajudam a fundamentar, aprofundar, ter condições de entender essas ideias
funcionando, como elas se expressam, se manifestam em diferentes ambientes, meios, momentos, etc. Então, depois disso, já que agora até aí foi fácil, né, compreender a lei una fundamental e essas 4 ideias básicas, até aí tranquilo, então alcançar alguma compreensão das 3 proposições fundamentais que estão escritas no proêmio da doutrina secreta. Lembra que ela disse que não é para ler página por página, passando página atrás de página? Então, coloca essas ideias como pano de fundo, vá para as 3 proposições fundamentais no proêmio, que são um princípio onipresente, eterno, incognoscível, imutável. Ela chega a ser chata de repetir isso, mas é isso que a gente tem que entender. Isso é muito presente na escola Yogacara, a ideia de que tem um algo, um absoluto, que é sempre presente e que se manifesta, não é um vazio eterno, é um cheio, é um pleno, que é a mesma ideia dos gnósticos de pleroma. Há um pleno que se expressa e se manifesta de diferentes, multifacetadas formas, mas ele nunca deixa de ser pleno e todo e único e né, presente em tudo mais. Então tem um princípio onipresente, eterno, incognoscível e imutável. Segunda proposição do proêmio fala o quê? Sobre a eternidade da manifestação, de acordo com a lei de periodicidade. Essa eternidade da manifestação, de acordo com a lei da periodicidade, refere que todas as coisas vão e voltam, cada uma no seu ciclo, no seu modo, na sua velocidade, no seu modo de funcionamento, mas as coisas são cíclicas, né? E terceiro, a identidade fundamental de todas as almas com a minha filha. Não, isso, né? Se eu sou mãe de Alaia, imagina, vocês estão iluminados comigo. Sou Deus, né? Então, a identidade fundamental de todas as almas com Alaia é para mostrar exatamente que essa lei fundamental, esse princípio onipresente e essa lei cíclica, elas se expressam na presença em todas as almas de modo a mostrar, inclusive, que nós somos cíclicos e nós estamos unidos por essa energia única que está por trás de tudo que fundamenta todos nós. Então, não é possível alguém sofrer ou alguém se iluminar sem afetar a todos. Talvez a gente seja inconsciente e não perceba isso. Mas lembra que tem um negócio na física que eles falam que não é possível cair uma única folha em qualquer lugar do universo sem que o universo como um todo seja afetado? Então é dentro dessa ideia. Nós estamos todos de tal forma interligados que, à medida que a gente compreenda isso melhor, as ideias de ecologia passam a ter sentido, as ideias de vegetarianismo passam a ter sentido, as ideias de compreender as várias tradições e religiões passam a ter sentido, a ideia de respeitar as diferenças e o tempo de cada um passa a ter sentido, e a gente ser arrogante passa a não ter sentido nenhum, porque quando a gente é arrogante a gente está excluindo uma parte da gente mesmo. Diga. Talvez a existência de Blavatsky, principalmente no elemento 1 e na sua atuação na manifestação, tem a ver também com óbvio que é uma apresentação de princípios que são anteriores, inclusive, ao próprio budismo, embora venha da fonte secreta do budismo. Porque eu não comentei, mas mas que não são princípios filosóficos do budismo em si. Apenas estão ali para preservar. Tem a ver também com o nosso modo cultural de ser uma novidade para a maioria do Ocidente, um processo de manifestação, não de uma criação, como a educação tradicional estava educada a ver o processo. O monoteísmo vinculado à forma como a Igreja Católica nos apresentou a versão cristã, ele falava de uma criação, de uma gênesis e não de uma manifestação de uma eterna verdade que está ali sempre presente. Isso muda de forma drástica, substancial, tanto que a gente vê até nas cartas, na carta 88, na carta 90 e na 30, os Mahatmas travando uma guerra, vamos dizer assim, na tentativa de explicar e apresentar isso, porque de fato faz toda a diferença. Se perde de vista essa perspectiva e a gente às vezes até sem perceber, confunde os conceitos ou os ensinamentos, a gente vai perder muito do ensinamento da doutrina. E há pouco, no slide anterior, e ela vai se repetir isso várias vezes,
ela chama a atenção de que a gente tem que entender essa ideia de uno, de absoluto, de todo, de pleroma e tal, não como a soma de todas as coisas, mas é simplesmente aquilo que é e que, como é, não se manifesta, mas está sempre presente subliminarmente em tudo. Ele está ali. Tudo que existe é isso, mas isso não é a soma de tudo que existe. E isso exige, que eu acho que é isso que você está chamando a atenção, né, Luiz? Obrigada. Uma mudança de perspectiva, de funcionamento mental, que é o que ela vai chamar de dinâmica, de paradigma no entendimento dessas coisas, inclusive de entender a senda, que não é um caminhar daqui até algum lugar, mas é um desfazer-se cada vez mais dessas múltiplas quebradeiras, né, que a gente fica preso nelas. Mas cada vez mais ampliar o nosso espaço. Quando eu falei que a hora de um mestre tende a ser maior, é porque ele tem menos limites, porque as coisas cada vez mais estão abrangidas, estão nele, são ele, percebidas por ele. E quem sabe a gente possa ter esse caminho também. Me lembra, se eu demorar, que eu tenho que voltar à questão do Baspadharma e os vínculos anteriores à tradição de Siddhartha, né? Mas essa parte aqui vocês também já entenderam, então a gente já passa para a próxima, né? Pode não ser tão familiar alguns, né? Pode não ser tão familiar alguns, então. Não, isso é que eu vou fazer bem devagarinho. Depois eu faço, amanhã eu vou fazer um resumo disso em termos práticos. Onde é que a gente pega isso, onde é que está aquilo, a gente vai rever esses detalhes. Ela sugere, então, peraí. Ela sugere que primeira coisa é a lei una fundamental. Passada, compreendida ou entendida ou colocada como pano de fundo a lei una fundamental, as 4 ideias básicas: a unidade fundamental, não existe matéria morta, o homem é o microcosmo, ou seja, tem em si todos os princípios e, portanto, ele é capaz de ser e ver e entender e vivenciar o universo em si próprio, né? E o externo é reflexo do interno, no sentido de que não é que são duas coisas, mas que um é a expressão do outro, e quando você vê você vê o livro de Tomé, que Jesus reclama de Tomé que se ele não é capaz nem de entender o externo, como é que ele vai entender o interno, né? E eles fazem um diálogo exatamente nisso, de que uma coisa e outra não são duas coisas, mas são expressões diversas de uma mesma coisa. É bem interessante, bem bonito, né? Então, em qualquer coisa tem que ter isso por trás, os 3 princípios que estão no Proêmio. E aí ela diz, agora vai lá para o final do volume 1, lá no resumo do volume 1, no final, que tem uma recapitulação de 6 itens, né? Que são, primeiro, o Baspadharma é a sabedoria acumulada das idades, ininterrupto arquivo das tradições, ensinamentos de superiores confrontados. Jane, você já falou um monte de vezes Baspadharma, quer parar e explicar o que é esse negócio? Muito bem. Baspa ou Baspadharma é o nome em sânscrito da doutrina secreta. Doutrina secreta é a tradução do inglês Secret Doctrine. Doutrina secreta é a tradução do inglês Secret Doctrine. Secret Doctrine é a tradução do sânscrito Baspadharma. Então, a palavra Dharma foi traduzida como doutrina. Se a gente entender Dharma, e isso merece uma dedicação de muito tempo, tentando entender Dharma, de que Dharma, vou fazer uma tentativa. Dharma vem da palavra Dri, que é sustentação. Dharma é aquilo que sustenta. Dharma seria, de certa forma, como usando conceitos, como usando leis manifestas, como usando aquilo que está manifesto, nós conseguimos ter acesso ao que dá sustentação ao verdadeiro ensinamento. Dharma é traduzido como lei nesse sentido. É a lei que sustenta a verdade. É a lei transmitida por Siddhartha. Como poderia ser a lei transmitida por Jesus, a lei transmitida por Shankara? É a lei no sentido de aquele conjunto de ensinamentos e verdades que dá sustentação para aquela tradição. Isso seria, tentando traduzir, Dharma. Dharma, na minha opinião, não é dever, tá?
traduzir por dever eu acho esquisito, né? Dharma às vezes é traduzido também como sabedoria, uma sabedoria novamente nesse sentido de uma tentativa de colocar, não tomem conceitualmente como apenas um conjunto de palavras, mas assim, sensorialmente, manifestamente, a base daquilo que foi o ensinamento, ou a vibração, ou o tom, ou a transmissão do que Siddhartha trouxe, porque eu estou falando da tradição budista aqui, né? E que vai se expressar na Sangha, nos mantenedores, nos filhos da luz, como assim são chamados na tradição cristã, né? Nos bodhisattvas, né? Naqueles que são os filhos do pai da tradição, no caso aqui Siddhartha, na verdade no caso aqui o Buda, né? Siddhartha é apenas a pessoa que alcançou tal estado, então o estado de Buda é o pai que dá luz, que transmite. O que ele transmite? É sustentado no útero, na mãe, naquela que dá acolhida, naquela que dá sustento, naquela que alimenta. Nós nos alimentamos no Dharma, como nós nos alimentamos na Gnosis. Nós nos alimentamos de quem? Da mãe. Nós mamamos na mãe. É a mãe que dá sustento, que é o segundo aspecto da Trindade. E pela união do pai com a mãe se gera o filho. Quem são os filhos? São os filhos da luz, são os bodhisattvas, são os filhos de Buda, são a Sangha, são os holders, os sustentadores, aqueles que nascem de conhecerem de fato a mãe e conhecerem de fato o pai. No fim de semana eu falei sobre a tradição gnóstica, eles dizem a importância de conhecer o seu nome. Você só se torna vivo quando você sabe quem é seu pai e sua mãe, quando você conhece seu nome, quando você é um vivo. Então, falar da Trindade é muito mais do que dizer o nome do pai, da mãe e do filho, porque essa é a ordem certa, né? É entender que se está falando sobre como a manifestação se expressa, no sentido de aquilo que nos dá acesso, essa é a verdadeira senda, é por meio dos filhos, Jesus diz isso, é por meio de Salvador, dos filhos, que nós podemos chegar à mãe e conhecendo a sua luz, o seu alimento, né, comendo desse alimento, a gente alcança o Pai. E aí sabemos o nosso nome, de onde viemos, e isso é percorrer a senda. É só isso. É tão simples. Você não achou simples? Palavras. Tá bom, ok. Então, poderia fazer a relação aí também com os 3 refúgios. Sim, isso são os 3 refúgios, que não são por acaso os 3 refúgios. Na tradição budista se fala claramente dos 3 refúgios: o refúgio no Buda, o refúgio no Dharma e o refúgio na Sangha. Espiritual. Na Sangha espiritual. O tomar os 3 refúgios é só isso. É buscar o refúgio no Pai que te dá a vida, a luz e te proporciona o acesso ao ensinamento. Tomar, que é o Buda. Tomar o Buda naquilo que ele representa, não é a pessoa de Siddhartha. Tomar refúgio no Dharma, que é naquilo que sustenta, que é a mãe, que é o que alimenta, que é o que dá sustento. De terra, poderia chamar-se de terra, de todo o universo da mãe, ou uma parte do universo. Poderia, mas eu gosto muito da ideia de Matrix, né? E tomar refúgio na Sangha espiritual, naqueles que conhecem a mãe e o pai e, portanto, são aqueles que estão mais próximos da gente, né? Que são filhos do Buda, que são filhos do Dharma. Não somos semelhantes a ele? Quem dera, nós estamos em busca de ser, porque na verdade os 3 refúgios sempre estiveram e estão dentro de nós, porque os princípios, isso são expressões dos princípios. A gente é que é cego. Quem tem olhos para ver que veja, quem tem ouvidos para ouvir que ouça, e a gente não vê e não ouve, como está na voz do silêncio. Enquanto não puderes ver e ouvir, você está fora da senda, né? Na tradição cristã, isso vai se expressar como: eu tomo refúgio em Jesus, eu tomo refúgio em Jesus, não, desculpa. Eu tomo refúgio no Cristo, eu tomo refúgio na Gnosis, eu tomo refúgio nos filhos da luz. Que não são pessoas, né? São representações iconográficas ou conceituais de forças, que é o primeiro princípio, o segundo princípio, o terceiro princípio. É muito belo.
legal de entender. Bom, pelo menos eu acho muito mais interessante você entender que isso, e aí sim eu vou concordar contigo, está dentro da gente. Isso somos nós, isso é o nosso caminho. Mas a gente tem níveis diferentes de entender e possibilidades de percorrer esse caminho, né? O Baspadharma é uma expressão, é um nome que está vinculado à tradição Kalachakra. E a tradição Kalachakra do budismo é conhecida como sendo do budismo tibetano, mas ela não é do budismo tibetano, é do budismo original. A tradição Kalachakra já era existente antes de Siddhartha. É a tradição de preservação da sabedoria, aparentemente, mais antiga na humanidade. E é interessante para quem conhece um pouquinho de budismo, que na tradição budista a gente fala de linhagens, de ritos, de ensinamentos vinculados a dois modelos, o modelo mãe e o modelo pai. Somente a doutrina secreta é não dual. Ela não é nem da linhagem mãe, nem da linhagem pai. Ela é da linhagem não dual. É claro que é essa, portanto, que teoricamente a gente deveria buscar. No entanto, isso é muito mais complexo e geralmente a nossa mente, por viver no mundo e no mundo da matéria, da manifestação da dualidade, talvez a gente ainda não tenha as condições básicas necessárias para ultrapassar essa barreira que nós mesmos nos impomos e que é necessária para que a gente entenda que existe essa barreira e para que a gente, vencendo-a, a gente a vence porque a gente a reconheceu. É a isso que se refere Prajna, que é o ultrapassar a dualidade. O tal caminho Madhyamika não é não ser nem tão bonzinho nem tão malzinho, mas é não viver nessa dualidade. A palavra, eu vou mostrar isso daqui a pouco. A palavra Prajna, novamente, vem de Jna. Pra é em direção a, é na direção de, é ir adiante, de Jna. Jna é, novamente, é gnose, é gnana, é a mesma raiz. Então, Prajna nos leva na direção de vencer essa dualidade. Por isso se fala de Shunya, de Shunyata, né, quando você desenvolve Prajna, para poder chegar a Jnana, que é um conceito para tentar explicar aquela sabedoria, aquela condição de sabedoria que é não dual, que ultrapassa a dualidade. Tá, eu estou andando muito, mas eu disse, eu vou ficar indo e voltando para a gente tentar ir achando. Então, a recapitulação dos 6 pontos. Que horas estamos? Ah, tem bastante, já está lá o relógio. Ah, tem bastante tempo. Até a meia-noite a gente termina, né, hoje? Okay. Tá bom. Ponto 2. Estou perto do final. Ponto 2. Há uma causa radical única de e para a qual tudo gravita. Ela é substância princípio de tudo e cujo fundamento é impessoalidade. Quando coloca impessoalidade é naquele sentido de que ela não é algo ou alguma coisa, não é disso ou daquilo. Ela simplesmente é. E essa é a causa radical única, que não é separada de todo o resto, até porque se tem essa lei una fundamental, eu não posso ver isso de forma separada. Ponto 3. O universo é a manifestação periódica daquilo, espírito e matéria a uma só vez. São um e dois simultaneamente. Então, voltando ao que o Luiz chamava a atenção, o estudo da doutrina secreta exige, e imagina lá no final do século XIX como isso foi talvez bastante difícil, exige um modelo, um modo de pensamento diferente da forma como a gente é treinado na nossa manifestação habitual, na nossa escola. Peguem esses usuários. E é isso que ela, inclusive, diz que a gente tem que tomar cuidado para não avançar rápido demais, porque a gente pode queimar as espirilas. A gente tem que ir acomodando, né, os nossos sulcos mentais. 4. Fala da impermanência e existência ilusória, mas que é real para o que é manifesto.
Porque tem muita gente que diz assim, tudo é impermanente, tudo é ilusório, chuta o pé da cama para ver quão ilusório é a dor no teu dedão do pé. Não, para o manifesto tudo isso é real, sem ser real, entendam? Tudo isso é existente, existir é expresso para fora, né? Então tudo isso é real do ponto de vista do manifesto, mas do ponto de vista último, né? É impermanente e é ilusório. Sim, tudo é consciente por seu próprio tipo de percepção, a ideia dos númenos que estão por trás de todos os fenômenos, né? O númeno existe em tudo, cada um no seu nível e tipo de percepção. E o ponto 6, o universo é elaborado e dirigido de dentro para fora. Todo movimento, ação exterior, é precedido por um impulso interno. Então, vem de dentro esse impulso interno. De dentro, novamente, é uma forma de dizer, porque se esse todo está em tudo, não tem um interno e um externo, em última análise. Esse tipo de funcionamento da mente é necessário para que se entenda a doutrina secreta. Senão vai ser mais um conjunto de conceitos que a gente vai chegar aqui para papagaiar para apresentar na palestra. Viram que é bem fácil até aqui, né? Super tranquilo, moleza, né? E para terminar, isso, falta pouco, tá? Eu vou andar um pouquinho mais uns 15 minutos. Ninguém dormiu ainda? Chacoalha as mãos assim para se acordar, balança a cabeça, isso, ok? Então, aí ela diz que a gente deve ir para os 5 fatos provados, que também estão no final do volume 1, páginas 310 a 313, que são os seguintes. Mula Prakriti é o nome que dá para a substância primordial, aquilo que é a raiz da matéria, né? É eterno, é o Upadi, é o veículo, para que Purusha, o espírito, né, dê existência às suas ideações, no sentido platônico, de ideias. Tá vendo? É tudo bem simples, né? Vir a ser é o modo de processão. Desculpem, gente, é óbvio que eu estou brincando, mas é que a gente tem que ir se aproximando aos poucos, e eu não sei até onde vocês já foram. Eu própria estou bem no comecinho, mas é uma coisa que me atrai, então de vez em quando eu volto e tomo de novo, para ver se a gente consegue entender um pouco mais a fundo os ensinamentos da filosofia esotérica como um todo, onde o Baspadharma, a doutrina secreta, é um dos exemplos. Vir a ser é um modo de processão, de prosseguir, de se expressar. É o sentido eterno de estar continuamente sendo em atividade e repouso. O cosmo todo aparenta ser um organismo vivo. E essa ideia, diz ela, aparece em Hermes, na Vedanta, em Paracelso, na filosofia alemã. Segundo fato provado, há uma realidade transcendental arquetípica, uma força inata, infinita e eterna, a partir da qual todo o universo se desenvolve. Então, existe uma realidade arquetípica transcendental. A gente já viu isso em outros grandes instrutores da humanidade. A partir do que o universo se desenvolve. A força primordial una, que com suas duas forças contrárias entre si, tem que ter uma primeira divisão para que a manifestação possa ocorrer. Senão só tem um uno absoluto, o nada. Então, quando surgem as duas forças primordiais iniciais contrárias, isso permite passar do númeno, que é ideação, ao fenômeno, que é manifesto. Nada se cria, mas se objetiva na manifestação a partir de protótipo suprassensório, algo que está além do sensório perceptível, né? Passando progressivamente por todos os reinos. Isso aqui é só as bases para a gente estudar a doutrina secreta. Então até aí está tranquilo. Mas a gente vai lendo e as coisas vão fazendo cada vez mais sentido. E isso, como disse o Luiz, nos permite transcender... eu fui para o lado errado, né?
Isso nos permite transcender o... Ah, não, tá certo. Gente, eu pulei. Ah, aqui, ó. Os 3 primeiros dos 5 eu tinha pulado. Sem querer eu passei dois slides. Permite transcender apenas as palavras que estão na doutrina secreta, e sim entender as bases que nos permitem estudar todo e qualquer texto que provenha de uma verdadeira tradição sabedoria, de uma verdadeira religião sabedoria. Então, os 3 primeiros dos 5 fatos provados seriam... alguém me traz um pouco de açúcar? Um pouco não, uma colherada cheia de açúcar e um pouquinho de água. De baixa. Uhum. Deu quanto? 50? Não está tão baixo assim. A doutrina secreta, isso é importante, não ensina nenhum ateísmo. Lembra que a Blavatsky foi acusada de ateísmo, né? Ela não ensina nenhum ateísmo, mas ela também não ensina um monoteísmo, um Deus que gera as coisas, mas que existe um conjunto de forças, de energias que, ao se expressarem, vão gerando toda uma sequência de cadeias que permite chegar ao que a gente conhece como manifestação. Admite-se um demiurgo, um criador arquiteto, que é a coletividade dos Janshohans, o conjunto das forças, os Elohim, que é uma coletividade, os Janshohans, né, que são nomes diferentes para a mesma coisa. Uma colher bem cheia de açúcar nesse pouquinho, isso, né? Onde associar isso? Né? A ideia de panteísmo, de que a natureza é uma expressão desse conjunto de forças, já é manifesto. Os Janshohans e os Elohim são forças anteriores àquilo que vai se manifestar como natureza, ou pelo menos até onde como eu entendo. Não sou uma especialista. Então, o criador arquiteto, que é a coletividade dos Janshohans, dos Elohim, etc., que são hostes de forças e poderes inteligentes que constroem a partir da ideação, naquele sentido platônico de ideia, de númeno do universo. Esses mesons, esses construtores, né, essas forças construtoras, essas hierarquias construtoras, são duais em sua constituição, como tudo para ser manifesto é dual. Filosofia é muito bom para explicar isso. Depois que a gente entende um pouquinho, ou pelo menos assim, consegue mudar um pouquinho os nossos sulcos mentais e começa a entender um pouquinho mais essa visão, a filosofia começa a ficar menos difícil. Seria o 137. Dá até para fazer, eu acho que porque para chegar no 3 você passa pelo 2, né? Que é essa polaridade que te permite gerar o 3, que vai gerar o 4, com o 3 e o 4 você tem o 7, né? É bem interessante, a doutrina secreta começa a ficar mais interessante. Esses mesons são duais em sua constituição, como tudo, subservientes à lei cósmica e universal do karma. A lei do karma é a lei mais profunda que tem. A gente trata a lei do karma como se, né? Qualquer um sabe explicar aqui a lei do karma, não é? Não, não é. Quer dizer, não posso falar por vocês, né? Me desculpe, mas não cabe culto a eles, não cabe culto aos Janshohans, aos Elohim, aos construtores, mas agradecimento. Cada de nós colocando-se como cooperador da natureza. Aqui voltamos à tua ideia do panteísmo. Pois todos os princípios e forças estão em nós. Diz a voz do silêncio. E coopera com ela. O que da natureza? Trabalha pela natureza e ela reconhecerá. E coopera com ela. E ela te abrirá de porta em porta os portais para que conheças tudo, né? É que eu não lembro a primeira palavra da frase, né? Mas colabora com a natureza, coopera com ela e ela te abrirá de porta em porta. De par em par. De par em par os portais para ter acesso ao tudo. Dominá-la, né? Mas esse dominar não é porque você passou a dominar a natureza, mas porque você percebeu em si todos os princípios e por isso nós temos a chance de sermos iluminados, né? Então, perceber que todo o trabalho do ocultismo e da senda não é voltar-se para fora, mas é voltar-se para dentro, sem ser egoisticamente achando que é você que vai alcançar alguma coisa,
mas é porque em você estão todas as forças e energias que geram o cosmos e geram tudo. E se você entender isso funcionando, certamente, eu acho, é mais fácil você perceber isso em você do que você perceber isso fora. Mas entendendo isso em você, você entende que isso funciona dentro e fora. O Evangelho de Tomé diz isso, né? Procura dentro e procura fora. Porque se tivesse, tem uma outra passagem que diz semelhante, né? Se tivesse na água, os peixes já teriam encontrado. Se tivesse no ar, as aves já teriam encontrado. Mas está dentro e está fora. A luz no caminho diz a mesma coisa. Procura ardentemente no interior, mas procura ardentemente no exterior, porque não está nem num nem no outro. Mas porque ambos são apenas manifestações duais daquilo que simplesmente é. E para terminar, esse aqui é o que eu já tinha passado. Enquanto vai tomar a garrafinha de açúcar, é melhor eu tomar. A glicose baixou. Ela, e eu vou parar aqui, ela sugere então que agora que você já entendeu as ideias centrais do volume 1, lembrando, o volume 1 vai focar na cosmogênese, e é interessante observar que eu saiba, todas as verdadeiras tradições esotéricas reais, elas começam, e elas têm na sua base entender a cosmogênese e entender a antropogênese. E por quê? Porque se nós somos a expressão desses princípios que são a manifestação do cosmos, conhecer como o cosmos veio à existência nos ajuda a conhecer como nós vemos a existência. E compreendendo a antropogênese, a gente vai compreender como é esse caminho de retorno e como essas leis que são universais se expressam e se manifestam em nós. Então eu quero propor a vocês que a gente pare agora no início da antropogênese, porque amanhã a gente vai dar continuidade a isso. E aí, depois de falar então do volume 3 e o final do volume 3, aí eu volto para dizer como ela então explica como a gente usaria essas informações para estudar a doutrina secreta. E aí o que vai faltar depois então vamos ver, pegando a doutrina secreta, como é que é. A gente pega isso, aí a gente vai para aquele outro livrinho, aí a gente volta para cá, aí vai para aquele outro pedaço. Vocês já vêm estudando aqui na loja, eu sei que já tem um grupo que estuda a doutrina secreta, então que siga por aí. Mas quem por acaso quiser iniciar agora ou quiser reiniciar, é uma sugestão que eu estou dando a partir do que ela apresenta, editado pelo Bowen, e com alguns acréscimos de materiais que hoje a gente tem acesso e que na época não tinha. Na minha opinião, não é porque alguma coisa está escrita ou falado acerca da doutrina secreta que necessariamente seria indicado. Por exemplo, eu sei que existe alguns vídeos na internet acerca da doutrina secreta. Se você assistir e achar que te ajuda, ótimo. Eu particularmente não vi nenhum que me interessasse a mim. Mas você tem que conhecer para você se aquilo serve, é bom ou não. Tem uma coisa que às vezes é um pouco difícil de colocar ou difícil de falar, mas a gente tem que ter discernimento em muitos níveis, mas inclusive em escolher o tempo e a energia onde a gente vai colocar. Eu não sou partidária da ideia de que tudo é válido. Vale ler tudo? Não vale ler tudo. Tem coisa que não vale a pena perder tempo pegando. Mas também a gente não pode ser arrogante de achar que a gente já pode entrar, enfiar a cara na doutrina secreta se a gente sequer sabe as bases. Porque aí pode ser um caminho inútil que a gente vai ficar patinando, discutindo conceitos e não vai desenvolver de fato o que a doutrina secreta se propõe, que é despertar em nós o verdadeiro caminho espiritual. Ou pelo menos assim eu entendo, eu acho que é assim que a Blavatsky está se propondo. A grande magna obra dela teve por intuito trazer, penso eu, dos grandes instrutores com os quais ela teve a possibilidade de ter contato, um pouco daqueles ensinamentos que poderiam estar contribuindo para que a gente possa fazer esse mesmo caminho. Então eu espero poder de alguma forma colaborar com vocês para que a gente possa tentar fazer isso. Eu não fiz, eu estou tentando. Então assim, eu só trago como uma contribuição para a gente juntos poder pensar isso melhor. Bem. Graças.
Comentários, dicas, discordâncias, concordâncias, acréscimos. Diga. Eu tenho essa doutrina secreta guardada já há quase um ano e não me vi assim em condições de iniciar a ler, né? Agora eu estou vendo que acho que foi bom eu ter segurado. Mas eu vejo assim. Sim e não. Você falou aí uma coisa que é muito difícil e eu me encontro assim muitas vezes barrado no paradigma, né, dos ensinamentos que a gente teve e como aquilo impregnou dentro da mente e agora talvez precisaria de alguma técnica, algum jeito para que consiga desvencilhar do antropogismo que foi criado, né? O homem inverteu, quando a Bíblia diz façamos do homem a nossa imagem, o homem fez de Deus a nossa imagem. Exato. É complicado. Você estava aqui sábado e domingo? Não, Você assistiu a minha palestra? não, eu estava para o interior. Aham. É porque exatamente eu estava mostrando como os gnósticos mostram que o real, né, não Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Nós fizemos Deus à nossa imagem e semelhança. Né? Eu acho interessante, assim, pelo menos eu tentei fazer isso, e eu acho que realmente o livrinho do Bowen mostra isso, mas quando eu escolhi colocar nessa sequência, apresentando essas ideias, ele vai vir com sugestões de ordem prática de como que a gente pode fazer o exercício de começar a quebrar esses sulcos mentais, assim que está traduzido, que a gente tem seguido assim, e aí de repente, ele disse inclusive para dar dor de cabeça, porque você vai ter que fazer um esforço que é físico, não é só mental. Todos os nossos pensamentos, do ponto de vista budista, são físicos, são energia manifesta, são concretos, e a gente começar a abstrair daquilo vai exigir mudanças na forma de pensar. Só que isso é essencial para você sair do marasmo e do jeito que a gente está. É essencial. Mas eu acho, concordando com você, que a gente não deveria preferencialmente fazer isso sozinho. Se a gente tiver um pequeno grupo de apoio, e eu acho que nesse caso é pequeno mesmo, isso não vai ser multidão, vai ser um pequeno grupo de apoio, a gente vai encontrar caminhos de se apoiar uns nos outros e conseguir adentrar mais. Mas eu recomendaria que você abrisse ela e brincasse de ler. Obrigado. Brinca de ler. Não vai entender nada, talvez, mas não sei, né? De repente estou te ofendendo, né? De repente você pega lá e... Mas eu já tive essa experiência de... Porque a doutrina secreta para mim virou muito tipo enciclopédia de pesquisa, de buscar informações, né? Até porque entre os Collected Writings, na publicação última que se tem, né? Collected Writings não, nada da doutrina secreta, a última versão em inglês, que é facsímile da primeira, junto você pode adquirir o índice. Como é que chama aquele índice que faz de buscar todas as palavras? Remissivo. Isso, o índice remissivo. E aí fica fácil de você encontrar algumas coisas que estão perdidas lá dentro. E aí a gente usa como material de pesquisa, de buscar o que era dito, de onde, porque ela é muito rica nisso. E a gente começa a descobrir coisas muito interessantes. Muito interessantes. Mas para isso eu acho que primeiro a gente tem que fazer o que você estava dizendo. Achar os caminhos, tentar entender, que o Luiz tanto insistiu, mudar o nosso paradigma de leitura, porque ler o Gênesis e ler a antropogênese e a cosmogênese ali dá um nó. A gente vai ter que fazer escolhas. Mas até, eu prometi que em outro momento eu vou trazer isso, até o Gênesis do Pentateuco que a gente tem começa a ficar mais interessante. Porque você começa a ver a mesma coisa que está escrito lá, no ADS, ou nas instâncias de Dizian, está dito de alguma forma ali no Gênesis, editado do jeito que foi, quando você começa a ver, eles criaram, está se referindo aos Elohim, que é a palavra que está no original, que é os mesmos de Anshorrans. Mas então peraí, e pairava sobre as águas, isso aqui é, e aí você começa a fazer as ligações, e é um bom exercício, com o qual a gente não deve se apegar, mas pelo menos para ir fazendo exercício de ir avançando mais, né? É aquela passagem, quem tem olhos que vê, aí a gente começa a adquirir olhos, né? Talvez a gente comece a abrir mais os olhos, né? Para enxergar melhor. Quer mais uma suquinha?